Fala nação, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu quero conversar com vocês referente à contratação de Samuel Lino. Anderson, valeu a pena trazer o Samuel Lino? Foi caro demais? Não foi? Onde é que ele joga? Como é que ele tá jogando atualmente? Vai ser titular? Aonde ele vai jogar? Calma que eu vou dar todos os detalhes para vocês referente à contratação do Samuel Lino no Flamengo. Essa que foi a contratação mais cara da história do Flamengo. A anterior tinha sido o Alcaraz por 20 milhões de euros e o Samuel foi contratado por 22 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificações e eu não sei quais serão essas bonificações. Referente ao valor pago, foi caro ou foi barato, Anderson? Bom, o valor de mercado do Samuel Lino é de 22 milhões de euros. O Flamengo pagou 22 milhões de euros. Pode ficar um pouquinho mais caro referente a essas metas, mas eu acho que o valor está dentro do que o jogador vale, ok? Quero deixar bem claro. Hoje eu estava assistindo a Jovem Pan e o pessoal falou que o Samuel Lino era canhoto, que ele joga de lateral esquerdo. Então eu decidi trazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que tem muita gente falando que não sabe, porque a maioria dos comentaristas, e eu não tô falando especificamente da Jovem Pan, mas a maioria dos comentaristas, eles não assistem jogos, principalmente de fora, não assistem, e não tem problema nenhum não assistir, mas eles querem pagar de quem entende. Então eles dão uma gulgada de 5 minutos ali e aí vem com informação para vocês. Então eu fui atrás, eu pesquisei detalhadamente, eu quero trazer para vocês tudo sobre o Samuel Lino. E a primeira informação que eu vou dar para vocês é que o Samuel Lino não é canhoto, o Samuel Lino é direito. Ele bate bem com a canhota, consegue fazer cruzamentos com a canhota, tem várias assistências na carreira cruzando com a canhota, porém o Samuel Lino é direito, tá bom? Como é o futebol do Samuel Lino, Anderson? Como eu falei, ele bate bem com as duas pernas, tá? Ele não é ambidestro, tá? Ele é direito, mas ele se vira bem com a canhota, para deixar claro, tá? O estilo de jogo dele é um jogador muito voluntarioso, ele corre muito, ele parece muito com o Luiz Araújo na questão de ir e voltar. Por isso que o Simeone botou ele quatro jogos de lateral esquerdo pelo Atlético Madrid, porque ele é um jogador que tem muito pulmão, tá? Nesses jogos que ele jogou de lateral esquerdo, eles jogavam com 3 zagueiros, então eles davam muita liberdade pro Samuel subir, tá? Quero deixar bem claro pra vocês, o Samuel é lateral esquerdo. Não, o Samuel não é lateral esquerdo. Ele jogou 4 jogos na carreira como lateral esquerdo, tá bom? Referente à carreira, como está a evolução de Samuel Lino? Eu falo pra vocês, Samuel Lino saiu do Brasil, do São Bernardo, para o Gil Vicente em 2019, no meio de 19. Ele tinha 19 anos, tá? Ele foi lá para o Gil Vicente. Na primeira temporada dele pelo Gil Vicente, ele fez 26 jogos e marcou 2 gols. Ele era um menino de 19 anos e ele era mais reserva do que titular. Já na temporada 20-21, ele começa a ser um pouco mais protagonista. Ele joga 37 jogos e faz 11 gols pelo Gil Vicente. E na última temporada dele pelo Gil Vicente, antes dele ser transferido para o Atlético de Madrid, ele faz 38 jogos, a grande maioria como titular, e faz 14 gols e dá 5 assistências. Então a gente, obviamente, vê uma curva de crescimento nele dentro do Campeonato Português pelo Gil Vicente, que é um time médio. Para ser bem, né, jogar bastante para cima, ele é um time médio lá de Portugal. Então ele melhorou os números, o Atlético de Madrid viu e contratou. No primeiro ano de Atlético de Madrid, ele não joga no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid logo empresta ele para o Valência. No Valência ele joga bastante, joga 41 jogos, faz 8 gols e 3 assistências. Isso na temporada 22-23. Então o Atlético de Madrid pega ele de volta no final da temporada e a temporada 23-24 do Samuel é a melhor da carreira dele. Ele joga 46 jogos, faz 8 gols e dá 8 assistências. É nessa temporada que ele faz 4 jogos como lateral esquerdo, ali quebrando um galho pro Simeone, né? E na temporada 23-24, o Samuel Lino é, pela torcida, eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid. Tá? Nessa temporada ele também faz 7 jogos pela Champions League, faz 3 gols e dá 3 assistências. Então, no maior nível de futebol, ele se saiu bem. E na temporada anterior, ele vinha pro Flamengo, 24-25, ele faz 47 jogos, 4 gols e 8 assistências. O rendimento dele cai um pouco, tá? Ele chegou a ter um valor de 30 milhões de euros na temporada passada e que caiu para 22 milhões de euros porque ele tem uma temporada um pouco abaixo. Referente a lesões, Anderson, é preocupante, não é? É muito tranquilo, porque ele esteve fora de jogo por lesão por 2 vezes.
um probleminha no joelho, que ele ficou 15 dias fora, não foi uma lesão, não teve cirurgia, não teve nada, e ele ficou fora por conta do corona lá em 20, ele ficou 14 dias fora por conta do corona. Então, o Samuel é um jogador que fisicamente é muito forte, ele é muito forte fisicamente, e bem tranquilo quanto a lesões, bem diferente de alguns jogadores que a gente tem no Flamengo. Mas Anderson, tá bom, então tá, ele não é canhoto, ele não é lateral esquerdo, beleza, mas e ele vai jogar? Vai ser bom? Eu acredito que vai. A gente não tem nenhuma certeza além da morte da gente. E só que o Samuel é um jogador que fisicamente é muito forte, se lesiona pouco, pode jogar a maioria dos jogos. E dentro do que pensa o Felipe Luiz, ele é um bom quebrador de linhas, porque o Flamengo está precisando de quebradores de linhas. Por quê? A maioria dos times jogam com a defesa lá atrás. Nesse último jogo contra o Galo, em alguns momentos o Galo tinha 2 linhas de 5 na defesa, assim. Então é bem complicado para furar essas defesas. Então o Flamengo estava procurando por quebradores de linhas. E o investimento para mim é muito certeiro. Diferente de alguns idiotas na imprensa, porque tudo para o Flamengo é pior, basicamente, para alguns. O pessoal tava botando aí jogadores que eu nunca ouvi falar na minha vida, dizendo que são melhores. Teve um cara que falou que o Ryan do Vasco é melhor que o Samuel Lino. Todo respeito ao Ryan, que pode se tornar um excelente jogador, mas pra mim não tem comparação o menino que acabou de subir da base contra o Samuel Lino, que já foi provado na Europa, tá? Tô dando um exemplo. Eles botaram que o Lobato do Botafogo é melhor. Vocês conhecem o Lobato? Pois é, exatamente. Então, eu acredito que a imprensa brasileira não está dando a devida dimensão do tamanho que o Flamengo, o tamanho da contratação que o Flamengo está fazendo. Porque essa contratação é muito grande. O Napoli, atual campeão italiano, queria contratar o Samuel Lino. O Flamengo atravessou essa negociação e contratou o Samuel Lino. Quem sabe veremos uma tendência maior nos próximos anos de jogadores com mercado na Europa voltarem para o Brasil. Tá? Agora, minha visão, a contratação do Samuel é excelente, vai ajudar muito o Flamengo, referente à marcação de pressão alta e etc. Eu acho ela excepcional, mas eu não vejo o Samuel ficando muito tempo no Flamengo. Isso é um achismo, estou tirando isso daquele lugar. Por quê? Na minha visão, o Samuel quis ficar no Brasil para ficar mais próximo da seleção brasileira. Então, eu acredito que ele vai jogar no Flamengo até a Copa do Mundo, talvez até o final do ano, dependendo das competições que o Flamengo vai estar disputando, dependendo do acordo que foi feito. E aí, provavelmente, ele terá o desejo de voltar à Europa, porque ele é um jogador que já se provou na Europa. Provavelmente, ele tem essa ambição de, quem sabe, conquistar uma Champions League, de jogar em alto nível, porque a gente sabe que o futebol brasileiro é um degrau baixo. Ah, mas a gente foi bem no Mundial, mas, pô, gente, com todo respeito, tem os times com muito poder financeiro que montam seleções e eu acho que ainda os maiores, a maioria dos jogadores que se destacam no Brasil querem jogar na Europa. O Samuel já se provou na Europa e eu acredito que ele gostaria de se provar novamente. E acredito que um passo parecido com o que fez o Luiz Henrique, que voltou para o Brasil para se valorizar e dar um passo a mais na carreira, tá? Mas isso é total achismo. E o que vocês acham da contratação do Samuel Lino? Gastamos demais, gastamos de menos, vai ser bom, vai ser ruim? Comenta aqui. Então é isso e até a próxima, nação!